Olá, eu me chamo André Costa, sou corretor de imóveis, especialista em expansão de empresas e pontos comerciais. E hoje a gente vai conversar exatamente como que você pode escolher o seu ponto ideal, né? O seu ponto comercial ideal. Deixa eu compartilhar minha tela e vocês já vão entender. Tem um bate-papo bem legal. A gente vai passar algumas dicas para vocês para ser bem assertivo na escolha do ponto comercial ideal. E o objetivo dessa apresentação é exatamente orientar você na utilização da planilha de análise de viabilidade para os pontos comerciais, tá certo? E por que você deveria fazer uma análise de viabilidade? Isso é muito importante porque é comum acontecer dos empresários, né, escolherem um ponto comercial só olhando para o imóvel, né, às vezes analisando só a metragem ou algum valor a ser pago e ignorando alguns dos outros fatores que definem se o ponto comercial ele realmente é bom ou não, né? E quando às vezes, né, eles descobrem que o ponto comercial não é o ideal, muitas vezes já pagaram luva, fizeram reforma ou já estão amarrados aí a um contrato de 5 anos e a escolha do ponto comercial errado pode pôr fim no seu sonho de montar um negócio, colocar tudo por água abaixo, mandar tudo pelo ralo, né? Em outras palavras, se você vai abrir um novo negócio ou está buscando uma franquia, saiba que tão importante quanto escolher uma boa franquia para investir o seu dinheiro é a escolha do seu ponto comercial, que, aliás, né, você poderia escolher iniciar uma negociação antes mesmo de fechar com a franquia, né? Muito melhor você ter em mãos aí um bom ponto comercial e só fazer a negociação com a franquia quando já tiver esse bom ponto comercial na mão, né? Do que fechar com a franquia e receber um prazo para abrir o negócio, porque aí a partir desse prazo você vai ter que correr atrás desse ponto comercial, né? De repente você pode não encontrar o ideal, acabar entrando em qualquer um, só porque, né, você não quer perder a prioridade da franquia na sua região, na região que você escolheu. Mas se você está aqui é porque já sabe o quanto é importante a escolha do ponto comercial e eu vou começar aqui a te mostrar como utilizar essa planilha de avaliação. Você pode fazer o download dela e ela é muito simples, mas ela é poderosa, né? As notas aqui vão de 1 a 3, 1 é ruim, 2 é médio, 3 é bom e é a única coluna que você vai preencher na sua planilha, né? O fator você não mexe e o total ele vai calculando sozinho. E para começar tudo isso, né, a gente vai falar sobre o local que você escolheu para iniciar o seu novo negócio. Então, vá até esse local. Né? Às vezes as pessoas começam a escolher pelo Google Maps e vá até o local, porque a realidade no local é ali que você vai sentir realmente se vai ser favorável montar o seu negócio naquele ponto. Então, visite o local pelo menos 3 vezes por dia para você saber como é que funciona na parte da manhã, na parte da tarde, se o seu negócio ele depender da hora do almoço, como que é essa hora do almoço e também mais para o final do dia e durante uma semana, tá? Então, no mínimo, pelo menos aí durante uma semana, para você realmente, né, ter uma ideia real do movimento da rua, né, analisar o acesso, a visibilidade do ponto. E aqui a gente começa falando exatamente sobre o acesso, a facilidade de acesso por meio de transporte. É possível nesse imóvel, nesse ponto comercial? A rua ela é conhecida? Muitas vezes a rua favorece muito se o seu negócio vai ser bem sucedido ou não, se essa rua ela já é conhecida. Um bom tráfego, tráfego aqui a gente fala de pedestres e veículos, né? O que você precisa para o seu negócio? É passagem de pedestre na calçada ou os veículos? Se a gente fala de veículos, tem estacionamento no local ou próximo, né? Se o seu negócio necessita ter um estacionamento no local, aí você já consegue eliminar vários imóveis, né? Mas se não, você também pode fazer uma parceria com algum estacionamento próximo, né? Fácil visibilidade, né? O seu imóvel é de fácil visibilidade do outro lado da rua, da outra esquina, pessoas que vêm da esquerda, da direita, sentido bairro, centro, centro-bairro, é importante você fazer essa análise. E as barreiras geográficas, sem barreiras geográficas, por favor, né? Barreiras geográficas muitas vezes são pontes, rios, córregos. Córrego é muito comum, às vezes as pessoas alugarem um imóvel que não sabe, inclusive, que tem, que passa um córrego e quando vai ver já fechou o contrato. Às vezes conseguir a regularização na prefeitura é complicado, então fique atento
com esses fatores. Outra avaliação, né, então, é a de mercado. Faça um mapeamento do mercado na região, né, dos quarteirões vizinhos e na própria rua para analisar o mercado. Então, bloquinho e vai conversar com os vizinhos, né? E vamos para a primeira questão aqui, que é exatamente, existem empresas de outros segmentos que atraem o mesmo tipo de público do seu negócio que você quer abrir? Né? Muitas vezes você vai abrir no ramo de alimentação, existem outros restaurantes, existem outras lojas que, né, eles também atraem o mesmo público que você quer, né, na sua loja, no seu local, no seu estabelecimento. Existem outras empresas que complementam o seu mix de produto. Né? De repente você oferece roupas femininas e próximo existe alguém que complementa isso. De repente você vende bolsa, você tem um vizinho que vende calçada e tem um outro que vende blusas, vestidos e assim por diante. Transbordo, né? Empresas do mesmo ramo que não consegue atender toda a demanda. Então, muitas vezes, numa mesma localidade, existe ali uma demanda tão grande para o produto que você quer trabalhar que você consegue identificar, você fala assim, olha, que legal, então aqui tem empresa exatamente do ramo que eu quero e eles não estão conseguindo atender toda essa demanda aqui. Isso é muito legal, isso é muito favorável. Né? Empresas de serviços públicos e privados que atraem fluxos de pessoa. Esse daqui, para quem precisa de movimento, né, passando na frente da sua loja, esse daqui é ideal também. Né? A gente fala também da população. Então, além de uma avaliação online ou por consulta de dados, é necessário fazer uma análise da região e observar os hábitos de consumo da população local e flutuante. Né? Muitas vezes as pessoas pagam, né, para ter essa consulta de dados, fazer algumas avaliações, mas estar ali presente é muito importante para você conseguir identificar alguns fatores, coisa que muitas vezes o software não dá para a gente. Né? Então, o primeiro ponto é a renda da população está dentro dos padrões da loja que você quer montar, e esse daqui faz uma pesquisa entre os seus vizinhos, entre ali a população ao redor. Vai até lá e faça perguntas, tá? Existe o hábito de consumo ou você vai ter que desenvolver? Vou dar um exemplo. Açaí. No local onde você vai querer montar o seu negócio de açaí. As pessoas já têm o hábito de consumir esse produto? Talvez sim, talvez não, mas aí é você que vai ter que fazer essa análise. Existe o hábito de consumo desse tipo de produto ou serviço na cidade, bairro ou na rua onde eu estou escolhendo? Essas pessoas são fiéis a esses locais? Então, clientes fiéis, eles são importantes. E assim como eles são fiéis lá, eles também podem ser fiéis, podem ser clientes fiéis seus, tá? Então, existe uma frequência média de compra? Então, de quanto em quanto tempo que essas pessoas consomem esse produto? É diariamente, semanal, mensal? E aí você consegue já também fazer o panorama de como que vai estar o seu negócio, de quantos clientes você precisa atrair para o seu negócio também. Existe algum atrativo para o seu público-alvo? Né? Você entende que nessa região existe algo ali que acontece que por isso o seu público-alvo vem até ali? Isso pode ser sazonal, né? Então fica atento, de repente por causa de um motivo e às vezes na análise que você está fazendo está acontecendo algo na região, de repente está acontecendo um barulho ali na rua, ou em volta, ou na cidade, e por isso está tendo um movimento maior? Pode ser. Ou existe isso semanalmente, mensalmente, você também pode aproveitar isso para o seu segmento? O local tem mais ponto forte ou mais pontos fracos? Né? Isso também é interessante, baseado na sua pesquisa, na sua análise, na sua visão e também na pesquisa que você fez com os vizinhos. Tá certo? A concorrência. A concorrência é um ponto muito importante porque ela vai ser exatamente o seu guia. Você vai conseguir sobreviver nesse local. Né? Então, a linha de produtos, qualidade, durabilidade e variedade da sua concorrência. Como é que ela está ali hoje, nesse local que você está escolhendo? Cidade, bairro, rua. Então, isso é muito importante de ficar atento. A avaliação dos preços, prazos, parcela, taxa de juros, forma de pagamento. Você sabe como que seus vizinhos ali, os seus concorrentes, estão trabalhando, como eles estão se comportando? Né? A avaliação visual da loja, fachada, vitrine, gôndolas, araras, displays, os layouts. Né? Então, isso é muito importante para você já também se preparar
Muitas vezes fala assim, puxa vida, o meu vizinho tem uma fachada tão chamativa, né, tão legal, e às vezes a franquia que você está escolhendo, será que ela está fornecendo também tudo isso para concorrer diretamente com essas pessoas que estão aí nessa rua que você está querendo? Né? A avaliação do sistema de atendimento, como que o seu concorrente está fazendo atendimento, né? Como que a cortesia, a rapidez, presteza nas informações, né? Isso muitas vezes do proprietário ou de um gerente do local. Agora existe o atendimento dos vendedores, né? A avaliação do atendimento dos vendedores. Como é que eles estão fazendo a abordagem, a apresentação do produto, a técnica, a visual do vendedor, né? Como que essas pessoas se comportam, como esses vendedores se comportam. A partir daí, você também vai ter uma noção, uma ideia de como que os seus vendedores, ou de como você mesmo, né? Muitos empresários vão ali para frente do balcão e como que deve ser essa postura, baseada inclusive na concorrência, né? Então, não é que tem que ser igual à concorrência, tem que ser melhor do que a concorrência. Então, como que ela está fazendo para você se sobressair também dessa concorrência? E depois a gente vem propriamente dito aqui na avaliação do imóvel, né? A área do imóvel é ideal? A franquia que você quer abrir, qual que é a metragem ideal para uma loja? É 80 metros, é 60 metros, 120, 150, 200 metros, né? 1.500 metros? Dependendo do seu segmento, dependendo da sua estratégia, esse ponto é crucial. Né? O tipo de imóvel, térreo, sobrado, prédio, qual o seu segmento? Ele necessita estar no térreo ou ele pode estar numa sobreloja, por exemplo? Né? A sobreloja, muitas vezes, o valor é extremamente mais baixo. Né? Ele não costuma ser metade, às vezes ele é um terço o valor de um imóvel exatamente embaixo dele. Né? Então, se você não tem a necessidade de estar no térreo, você pode começar a analisar outros fatores também, outras disponibilidades. Possibilidade de explorar a fachada, né? Isso mediante cidade, né? Existem cidades que têm a sua legislação quanto à fachada e também quanto aos proprietários do imóvel. Né? Então, tem cláusulas, né, muitas vezes, que o proprietário não deixa fazer alguns tipos de modificação na fachada. Às vezes você tem um vizinho em cima, vai ser possível explorar essa fachada ao máximo possível. Iluminação interna. Né? Então já vai se preparando, muitas vezes você vai ter que fazer uma reforma no imóvel. E como é que você vai trazer essa iluminação interna para o imóvel? Área não perigosa ou é uma área perigosa? Né? Então fica atento a isso. Possibilidade de visão interna do imóvel. Esse imóvel, você precisa da área toda? Se sim, ótimo. Se não, você pode dividir esse imóvel e juntamente, de repente, dividir o aluguel com uma outra atividade, ou dentro desse imóvel é possível fazer a divisão para que você possa também desenvolver o seu negócio da melhor maneira possível. Muitas vezes tem muitos pilares dentro de um imóvel que dificulta muito essa divisão, né? Então é legal ficar atento a isso. Iluminação noturna, né? Como que está a iluminação noturna, principalmente ali no local onde você está querendo ficar, né? Exatamente para entender a movimentação. Se você precisa de pedestres, por exemplo, a iluminação noturna, né? E se você vai abrir nesse horário, ela se faz importante. Às vezes também existem locais que anoitecem mais rápido do que outros, né? E você necessita dessa iluminação, é importante. Área não perigosa, né? A gente já falou, aqui está duplicado. Fluxo de pessoas em frente da loja. Como que é o fluxo de pessoas? É interessante, a gente tem um mecanismo, né? A gente fica marcando quantas pessoas, quantos passantes eles dentro de um período, né? Quantos passantes dentro de um período. Então, como que é o fluxo de pessoas na frente da loja? E a própria visibilidade do imóvel. Agora, não exatamente de uma região, de uma posição, mas do imóvel propriamente dito. Como que é a visibilidade dele? Né? De pessoas que vêm sentido centro-bairro, pessoas que estão vindo, de repente, de uma esquina, vindo de um concorrente seu ou de alguém que complemente o seu produto, né? Então, muitas vezes a pessoa já sai com uma sacola de uma loja, bateu o olho na sua, ele já está entrando, né? Provavelmente você já conseguiu identificar alguma coisa parecida com isso. E né? Eu sei que a partir desse momento você vai pegar essa planilha, vai até o local, vai fazer o seu estudo, vai realmente se empenhar em buscar o seu imóvel ideal. Mas
De repente você pode se perguntar, como que eu posso receber ajuda para encontrar o ponto comercial ideal? E aí eu fico muito feliz de dizer que é exatamente isso que o Grupo EC faz há mais de 30 anos, né? A gente ajuda empresários a encontrarem um ponto comercial ideal, mesmo que isso exija muito esforço e gastar muita sola de sapato, pode ter certeza que é importante fazer esse trabalho, né? Ir até o local e a gente anda de um lado, anda para o outro. E eu vou mostrar aqui para vocês, essa aqui, a título de ilustração, né, é um imóvel que a gente alugou para a L'Occitane nos procurou e eles queriam um imóvel, não sei se você é de São Paulo, talvez sim, talvez não, mas você pode procurar, Vila Nova Conceição, né, está lá o Spa L'Occitane, a gente recebeu essa demanda e eu vou adiantar que não foi nada fácil encontrar esse imóvel. Esse imóvel demorou em torno de 8 meses para fechar essa negociação. Esse imóvel não tinha nada a ver com o que vocês estão vendo aí, né? Teve uma bela reforma, mas a L'Occitane ela passou um briefing para a gente exatamente do que ela queria. E ela queria dentro de uma rua, onde ela está hoje, né? Se você procurar L'Occitane, Vila Nova Conceição, você vai descobrir onde ela está e você vai descobrir os vizinhos que ela queria estar próximo também. Vai ver que tem Lely Blanc, tem Animale, tem Bobo, tem John John, tem uma galera ali bem importante para ela. Para a marca dela, era importante ela estar ali no meio dessas outras empresas, desses outros segmentos que ela acaba compondo, né? Então, lembra lá da planilha? Então, existia aqui um fator muito importante que era estar próximo de outros players, né? Outros players grandes do mercado. E aqui foi interessante porque muitas vezes a gente apresentou um imóvel na rua de trás, apresentou um imóvel na outra rua e a gente levava para estudo, né? Então, e quando a gente sentava para estudar, falava, não, ainda não, tem que ser aqui, e é exatamente aqui, e esse é o nosso trabalho, é assim que a gente funciona, e a gente está aqui pronto para te ajudar também. Se você deseja receber esse tipo de ajuda, né, para encontrar o seu imóvel ideal, eu quero fazer um convite para você. Clica no botão que está aqui abaixo, envie, né, um WhatsApp para mim, a gente vai iniciar uma conversa e eu vou marcar uma reunião com você para entender exatamente o que você está precisando e como que eu posso te ajudar nesse processo, tá certo? Eu fico por aqui, foi um prazer passar essa informação para vocês e não esqueça de baixar a planilha e faça o trabalho. Valeu, um abração!